Olá, bem-vindo à Semana Backstage em Diadema, em realização da Secretaria Especial da Cultura, da Prefeitura de Diadema e Secretaria de Cultura de Diadema. A Semana Backstage vai falar um pouco daquelas áreas que a gente não vê, mas que estão presentes ali o tempo inteiro. A gente vai falar um pouco sobre aquela galera que faz a magia acontecer. A gente vai falar de quem está por detrás dos panos. A gente vai falar do cenógrafo, do figurinista, do maquiador, do iluminador, do sonoplasta. A gente vai falar de quem está no backstage. Vai falar um pouco desde o processo criativo até o processo técnico, o processo de escolhas técnicas. E também, ao longo da semana, a gente vai ter algumas videoaulas aí lançando sobre iluminação cênica. Eu sou Robson Lima, sou ator, arte educador e iluminador. E bem-vindos à Semana Backstage em Diadema. Nessa primeira videoaula, a gente vai falar um pouco o início da iluminação cênica, né? Como que a gente pode começar a pensar a iluminação para o nosso espetáculo, para o nosso evento, para o nosso show, enfim. Iluminação cênica quanto no geral. Então a gente vai falar um pouco superficialmente de várias áreas que competem à iluminação cênica. História, um pouco sobre cor, um pouco sobre a função da iluminação dentro de um evento artístico, né? Dentro de um trabalho artístico. Para partir daí, com esse embasamento assim, geral do que seja um projeto de iluminação cênica, a gente possa ir para os consoles de iluminação e entender como que a gente pode pegar toda essa teoria, toda essa parte que é um pouco mais subjetiva e colocar em prática ali na hora da programação. A história da iluminação cênica. Eu não vou buscar aqui ser muito técnico, né? Eu vou falar as coisas de maneira mais rápida. A iluminação cênica, a gente pode dizer que ela surge ali mais ou menos no século VI antes de Cristo. As pessoas começam a pensar as suas encenações para um determinado horário, para uma determinada época do ano. Então eles pensavam, o espetáculo precisa começar de repente ali 5 horas da tarde, porque o sol está caindo nesse momento. Então a gente pode dizer que surge aí, né? Quando as pessoas começam a olhar para cima e falar, eu posso usar isso a meu favor. Vai ter ali um grande salto no que compete à história da iluminação cênica, quando se começam a construir os prédios, né? Quando se começam a construir os primeiros teatros, né? Que é ali por volta do século XVI, falando de mais ou menos 22 séculos para um grande salto acontecer em relação à iluminação cênica. Quando os primeiros prédios, né? Quando os primeiros teatros são construídos, a gente precisou começar a pensar um espetáculo no espaço fechado. E a gente até então não tem a figura do iluminador, né? Então quem fazia esse papel, na maior parte das vezes, era o cenógrafo. Era quem estava ali compondo os cenários para os espetáculos que aconteciam nos teatros, que estavam ali pensando em quais maneiras eles poderiam iluminar. E aí se usava muito candelabro, se usava muito fogo, se usava muita vela. A gente começa todo mundo a pensar junto, né? As composições de arquitetônicas, cenográficas, começam a pensar os teatros para receber a luz que é possível até então naquele período, né? A gente vai ter depois disso um grande salto para quando surge a eletricidade. Aí quando surge a eletricidade é que o negócio começa a pegar fogo para iluminação cênica. Que daí para frente é um salto em cima do outro, né? Porque a gente começa ainda sem a figura do iluminador, né? A gente ainda não tem essa figura. Quando surge a eletricidade, a gente não tem
essa figura ainda presente, né, ainda ativa ali, ainda é o cenógrafo que cuida muito da iluminação, que está nesse lugar. A gente tem as primeiras lâmpadas de arco voltaico que vão estar fazendo esse trabalho. O Sabatini, que ele cria um tema que consegue controlar a intensidade da luz. O Sabatini, ele pensa numa maneira da gente conseguir manipular essa intensidade de luz, o quanto a luz aquela lâmpada vai emitir através de um controle que hoje a gente tem, que são os nossos dimmer box, que a gente vai falar um pouco mais para frente também sobre sistemas de iluminação. Conforme a gente vai entendendo o que é eletricidade e o que ela pode nos oferecer, a iluminação cênica vai evoluindo também nessa pegada, nesse caminho. E ela vai sendo entendida também, né, conforme a gente vai tendo ali os primeiros refletores, os primeiros aparelhos a partir que partem da energia elétrica para a emissão de luz. A gente vai entendendo a luz dentro da cena quanto um elemento artístico, quanto um elemento de criação, assim como já era a cenografia, já era o figurino, já era a maquiagem, já era diversas áreas. E com isso os encenadores foram pensando mais na luz, foram criando as suas cenas sempre a partir da luz. A gente tem os espetáculos, né? Ainda com a luz completamente geral, uma luz que ilumina o palco, que ilumina a plateia. A gente não tem separação, assim como na Grécia, a gente não tinha separação, né, de quem é plateia e quem está no palco. A gente, através da luz, todo mundo estava no mesmo plano, né? Até que vem encenadores e começam a apagar a luz da plateia, começam a pensar em jogar o foco de atenção completamente para o palco. A gente pensa na luz quanto elemento de criação, um elemento de composição criativa dentro de um trabalho. E aí com isso a gente começa com a Adolphe Appia já lá final do século XIX, começo do século XX. A gente pode falar que com ele a gente começou a pensar como criador de luz. Ele começa a pensar a luz quanto efeito. Ele começa a separar as camadas de luz dentro do palco. Então ele cria ali a luz geral, que era o habitual, né, de se usar. A gente precisa ver o rosto das pessoas. A gente começa a criar o contraluz, uma luz de lateral. A gente começa a valorizar as sombras, né? Não a luz sem sombra, a sombra sem luz. A gente começa a valorizar muito as sombras. A gente começa a entender que a gente pode dar um tom, a gente pode criar uma dramaturgia através da luz. E o Appia ali no final, comecinho do século XX, traz isso pra gente, né? E esse pensamento começa a fazer com que a luz não seja mais só um elemento que vista a cenografia, que o cenógrafo pense para ajudar ele ali na composição do espaço, que o encenador não pense mais a luz para poder somente ver quem está em cena, mas que pense a luz quanto elemento de criação, que a luz seja algo a se ver artisticamente, né? Os pintores já faziam muito isso, os pintores já olhavam para suas obras e a luz vinha, né, acompanhava aquela obra, tinha uma lógica para a luz dentro de um quadro acontecer, né? E aí a gente começa a ter dentro do palco, dentro das artes cênicas, sobretudo, esse pensamento de que a luz ela é um elemento fundamental para que a encenação aconteça. Até que agora, no século XX, a gente teve um grande boom. Qual foi o boom? A eletricidade se juntou à era digital, ao pensamento digital. Então a gente, o
o papel do iluminador começou a ficar muito evidente, né, nas produções, nos grandes shows, nos grandes eventos. Isso já lá no começo do século, né, do século XX, a gente tem isso, a gente começa a calcular, assim como a física está ali calculando luz, na cênica, né, na iluminação para a cena, a gente começa a pensar a luz quanto de uma maneira matemática também. Para criar as unidades de medida de luz, o lux, a candela, a gente começa a pensar o lumen, a gente começa a pensar em luz quanto matéria técnica. Então, assim como um arquiteto projeta um prédio, um teatro, um cenógrafo projeta um cenário com muitos cálculos técnicos, a iluminação começa a ser pensada também de maneira técnica, começa a ser pensada de maneira estrutural. A luz também é estrutura, a luz também é composição física, e não só artística, mas ela também é física, por conta, claro, da evolução dos equipamentos, por conta da evolução dos recursos que a eletricidade nos trouxe, que o pensamento nos trouxe, que a globalização nos trouxe. Então a luz, ela acompanha esse pensamento, ela acompanha as eras, né? Sobretudo aí no século XX. Então a gente tem hoje aparelhos que são digitais, analógicos, que a luz, ela é fundamental para a magia acontecer, para a plástica acontecer, para a composição artística de um evento, de um show, de um espetáculo de teatro, de dança, de música, de circo, de cinema, de novela, de TV, que elas aconteçam. A luz é fundamental, né? A fotografia, né, pensa muito a luz, fundamentalmente a luz. Então é isso. Então, assim, um panorama bem geral, bem superficial e bem rápido sobre a história da iluminação cênica